Chacina eleitoral. O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro foi uma chacina eleitoral. O único propósito do governo Cláudio Castro foi tentar sequestrar uma pauta política, ganhar um novo assunto para ver se a extrema-direita no Brasil, e principalmente a situação dele no Rio de Janeiro, fica um pouco melhor em relação à população e o eleitorado. É inacreditável que um governo seja capaz de fazer uma operação policial com mais de 130 mortos, com 4 policiais que perderam a vida, com uma cidade que parou de funcionar, alunos pararam de ir para a escola, postos de saúde não funcionaram, um caos absoluto, uma imagem completamente atingida do Brasil e do mundo, apenas por uma questão eleitoral e política. A maior prova de que Cláudio Castro só tem interesse eleitoral foi o dia de hoje. Ou seja, um dia depois da chacina, com mais de 130 mortos, 4 policiais mortos, Cláudio Castro não vem a Brasília conversar com o governo federal e pedir ajuda ou construir uma ação de combate ao crime organizado. Não, ele faz uma reunião com governadores de direita e só com governadores de direita para criar uma pauta para a extrema-direita disputar o Brasil. O próprio governador Cláudio Castro dá a prova concreta de que a sua ação foi uma ação exclusivamente eleitoral. Gente, a farsa é tão grande, porque o governador Cláudio Castro está dizendo que não quer politização. A única coisa que ele está fazendo é politizar a segurança e tentar usar uma chacina como essa para o seu benefício eleitoral. Querem ver uma prova disso? O Diário Oficial do Rio de Janeiro, no dia 23 de outubro. 23 de outubro, na semana passada. O Cláudio Castro, o mesmo governador dessa chacina, ele vetou uma série de coisas de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. Ele vetou o auxílio educação, o auxílio saúde e o auxílio noturno para os policiais do Rio de Janeiro. É isso mesmo, gente. Na semana passada, o mesmo governador que agora está falando que a sua polícia mata bandido, essa polícia não tem auxílio saúde, não tem auxílio educação, não tem auxílio noturno. E não tem, sabe por quê? A Assembleia Legislativa aprovou, mas o governador Cláudio Castro vetou, tirou esse direito dos policiais. Os mesmos policiais que ele leva para uma chacina irresponsável e 4 policiais perderam a sua vida. E a imagem do Rio de Janeiro, para onde foi com essa inconsequência do governador? O Rio de Janeiro não merece um governador que trata policial como bucha, que faz caixão de palanque e que não respeita a vida de nenhum morador da favela. O Rio é muito maior do que esse governo. Jamais esqueça, foram apreendidas mais drogas no avião do Bolsonaro do que na operação da polícia no Rio de Janeiro ontem. Foram apreendidas mais drogas com o primo do Nicolas Ferreira do que na operação de ontem no Rio de Janeiro. Foram apreendidas mais drogas no avião da família da senadora Damares do que na operação de ontem do Rio de Janeiro. Isso tudo sem matar um único policial, sem matar um único inocente e sem disparar um tiro sequer. Pra se pensar, né? Olha, primeiro para a gente saber se a operação foi bem sucedida, temos que saber efetivamente o que ela desmantelou, quais foram as cabeças do Comando Vermelho que foram capturadas e também de que forma descapitalizou, tirou o dinheiro da corporação. A gente sabe que essas organizações criminosas têm muito dinheiro, então não basta matar, até porque as pessoas que morreram ali, os criminosos que morreram, vão ser facilmente repostos pela organização criminosa. Nós já vimos operações parecidas como essas, talvez não em quantidade de número de mortos, mas que foram repostas. Então, para saber se foi realmente bem sucedido, é saber, foi desmantelado o Comando Vermelho? Realmente se pegou o coração da organização criminosa? Ou só se mataram alguns e prenderam outros? Então, a primeira coisa é isso, a gente saber isso. E aí, obviamente, que a parte de inteligência faria diferença e faz diferença muito grande. Na reunião com o presidente, nós procuramos passar a ele as informações que nós coletamos durante o dia de ontem. Ele se mostrou surpreso, assim como todos nós, por uma operação desse tamanho, sem ter sido informado ao governo federal, solicitado ajuda, enfim. Passamos a ele as informações e ele determinou, reafirmou a ida do ministro da Justiça, do diretor-geral da Polícia Federal ao Rio de Janeiro, para colocar toda a estrutura do governo federal e das nossas forças de segurança à disposição da população do Rio de Janeiro. Aquilo que nós pudermos fazer para ajudar a população. E o governo federal já está agindo lá. Aliás, tem a Operação Carbono Oculto, que foi iniciada há algum tempo, e ela também opera no Rio de Janeiro. Então, nós vamos reforçar essa operação lá, que ela tem como foco o crime organizado na máfia dos combustíveis e também envolvendo o sistema financeiro. Júlia do Alibe vai fazer uma pergunta para a senhora, ministra. Júlia. Ministra, obrigada pela sua presença aqui na Globo News. Otávio Guedes, do Rio de Janeiro, e a Ana Flor, de Brasília, se juntam a nós. Mais cedo, ministra, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que a Polícia Federal, por meio da Superintendência no Rio de Janeiro, foi avisada pelo setor de inteligência da Polícia do Rio sobre a operação, mas que não seria uma operação padrão para a ação da PF. Então, a PF resolveu não entrar.
Ontem, várias autoridades federais, o próprio ministro da Justiça, chegou a dizer que, poxa, não fomos avisados. Se tivéssemos sido avisados, provavelmente participaríamos, teríamos ajudado no planejamento, na coordenação ou infraestrutura dessa operação. Como é que a senhora vê essas declarações? Bom, primeiro é importante dizer que ontem o governador Cláudio de Castro me ligou para explicar uma entrevista que ele deu fazendo crítica à ausência do governo federal. Aí ele me ligou dizendo o seguinte: olha, eu fiz crítica, mas não foi por essa operação, porque nessa operação nós não pedimos realmente que vocês participassem e não pedimos ajuda. Então ele deixou isso claro. Depois nós soubemos que a Polícia Federal no Rio foi informada da operação, já estava planejada, já ia realizar, e a Polícia Federal lá não achou razoável a operação e não quis participar. Mas não foi um pedido de ajuda e nem foi um pedido institucional do ponto de vista de governo ao governo federal. Então foi essa a explicação e o que nós obtivemos desta situação. Mas de fato nós não fomos avisados, não teve pedido de GLO, não teve pedido de nenhuma ajuda por parte do governo do estado ao governo federal. Só antes de passar para o Otávio, uma dúvida pontual sobre esse tema, ministra. A Polícia Federal no Rio de Janeiro chegou a recomendar que essa operação não fosse feita? Não, que eu saiba não teve contato, não sei se reportou às autoridades acima. Ministro Otávio Guedes, prazer falar com a senhora. A reação do governo federal não é muito tímida e lenta. Levou 24 horas para decidir mandar o Andrei Passo, que é o diretor-geral da Polícia Federal, e o ministro da Justiça para o Rio de Janeiro para ouvir o governador. Isso já não deveria ter sido feito ontem, ou seja, o próprio Rui Costa, o Alckmin, quem fosse, ir para o Rio de Janeiro? Olha, nós discutimos isso ontem, inclusive na reunião, tinha disposição para ir, foi conversado com o governador por telefone e como o ministro da Justiça não estava em Brasília, resolveu esperar para que ele fosse. E como o presidente chegou ontem à noite, também queria conversar, optamos por conversar antes com o presidente. Aquilo que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Repito, o que nós podemos fazer de melhor é a parte de planejamento e inteligência. E para isso nós não fomos consultados. Nós temos forças muito capazes, como a Polícia Federal, como temos o COAF, como temos a Receita Federal. Essa operação Carbono Oculto que nós fizemos, ela está sendo um sucesso, ela ainda está continuando. E ela tem parte no Rio de Janeiro. Por exemplo, a refinaria de Manguinhos foi fechada por conta dessa operação. E até interessante porque quem está pedindo para reabrir a refinaria é exatamente a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa operação é uma operação de inteligência. Várias pessoas já foram presas e a gente conseguiu ver o caminho do dinheiro. Porque só tem uma forma de você realmente combater essas organizações criminosas com eficácia, que é o caminho do dinheiro. Quando você realmente estrangula financeiramente, deixa essas organizações sem o recurso. Aí realmente cai por terra toda a organização territorial que eles têm. Então a Polícia Federal, a Receita Federal, o COAF estão à disposição disso. E nós vamos reforçar esse time no Rio de Janeiro. Já está atuando lá, já tem feito operações e já tem tido resultados em relação a isso. Então nós vamos reforçar esse time. E por isso que a gente fala tanto da importância da aprovação da PEC da Segurança Pública. Porque a PEC da Segurança Pública realmente integra as polícias. Aí não é apenas uma comunicação de uma polícia que vai fazer a operação, comunica a outra depois que já fez um planejamento de se quer entrar ou não quer, ou só um pedido de equipamento. É o planejamento conjunto, ou seja, a Polícia Federal vai estar integrada às forças de segurança dos estados para planejar e utilizar toda a inteligência que o governo federal dispõe. Infelizmente, nós não tivemos apoio por parte dos governadores da PEC. E ela está lá, ainda tramitando lentamente na Câmara dos Deputados. Muitos governadores dizem que isso seria uma interferência nas forças policiais locais. Não é verdade. Acho que nós precisamos nos unir, organizar, para que cada um use melhor a sua expertise. Os governos do Estado têm a Polícia Militar, têm a Polícia Civil, têm efetivo. Nós temos a Polícia Federal e temos inteligência para poder ajudar nessas operações. Ministra, a partir da reunião de ontem e de hoje, inclusive com o presidente Lula, o governo federal resiste a uma possibilidade de GLO, de garantia da lei da ordem? A gente sabe que o Estado teria que solicitar, mas como esse tema foi discutido entre ministros e com o presidente Lula? Nós não fizemos um grande debate de GLO. Obviamente que se o Estado solicitar, vamos avaliar. Eu acho que aí tem que fazer. Só que isso quer dizer o seguinte, são as forças de segurança da União que vão coordenar o processo, que vão intervir no processo. Isso é quase que uma desautorização ou o próprio Estado achar que as suas forças de segurança não têm condições de enfrentar. Por isso que eu acho que nunca o Estado pediu isso. Mas não teria problema da União reforçar.
Nós já fizemos GLOs, não há contrariedade em fazer, só tem que ter um objetivo claro. A gente fez GLOs em portos e aeroportos, que foram importantes, uma operação importante. Fizemos a GLO dos BRICS em várias situações, né, de maneira integrada. Então, tem que... Inclusive em 2010, na ocupação do Alemão, também teve GLO. Inclusive em 2010, já tivemos várias. Aliás, o Rio de Janeiro já teve intervenção das Forças Armadas com o Braga Neto em 2018. Vocês lembram disso? Tanques nos morros. Fico me perguntando o que adiantou. De fato, combater o crime organizado? Por isso que eu volto a dizer, as operações policiais são importantes, têm que ser feitas, o crime tem que ser combatido. O presidente Lula hoje foi muito firme nesse sentido, de combater os traficantes, as organizações criminosas, mas nós temos que fazer também, além da ação policial, com inteligência, porque se não estrangular a parte financeira, essa gente volta. E eles acham que os seres humanos são descartáveis, vão substituindo. Então, é uma coisa para a gente pensar e por isso a importância, volto a frisar aqui, da aprovação da PEC da segurança. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e vamos para mais vídeos.